Eu fiquei de trazer hoje uns casos sobre hipermetropia, correto? E Perfeito. falei com vocês também dos desafios que é em alguns casos. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso muito desafiador, é um caso que deu muito problema, mas no final vocês vão ver que foi razoavelmente resolvido. Vocês estão vendo a tela aí? Perfeito, Reinaldo. Só que não está no modo de apresentação. Vai Agora apresentar isso. sim. Tá. Maravilha. Então, gente, esse é o caso. Quem que vai apresentar esse caso para nós aí? Peraí, só um minutinho aqui. Ó. Vamos convidar o doutor Matias, que está meio sumido, para apresentar esse caso aí para a gente. Boa noite, Então, vamos lá. Matias. Boa noite a todos, tudo bem, professor? Tudo tranquilo? Vamos iniciar, então? Joia. Paciente masculino, 48 anos, piloto de avião, veio para avaliação de cirurgia refrativa em maio de 2014. O paciente apresentava uma refração de mais 3 menos meia, 45 e mais 3,5 com 0,8 de visão. A biomicroscopia e fundo de olho normais, a microscopia especular normal, a paquimetria, ele tinha uma paquimetria de 627, 631, uma córnea mais grossa, e foi discutido os fatores positivos e negativos a respeito da cirurgia refrativa com o paciente, acredito eu. Tá. Você vê algum fator negativo nesse caso para esse paciente, Matias? Professor, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que é um paciente hipermétrope e de 48 anos. Então, essa questão mesmo da possibilidade de não independência do óculos, certo? Por conta da questão da visão de perto. E o que me chamou a atenção também é esse 0,8 de visão dele nesse olho esquerdo. Tá. Lembrar, gente, que 0,8 é uma visão normal, tá? Não é considerado uma baixa de visão. Muitas vezes, o paciente, às vezes, não atinge, às vezes, não, principalmente hipermetropia, possivelmente esse paciente já foi mais hipermétrope na infância, pode ter, às vezes, uma discretíssima miopia, alguma coisa assim. Bom, o certo é que alguém operaria esse paciente? Se esse paciente estava motivado, ele entendia a questão mesmo da visão de perto, que acabar tendo a necessidade ainda do óculos, eu não veria nenhum problema, não. Uma córnea aparentemente espessa, não me preocuparia, não. Tem a topo dele para a gente ver a curvatura, professor? Bom, é uma córnea, aparentemente não, uma córnea muito grossa, né? A gente tem que tomar cuidado se não tem uma doença corneana. Mas ele foi feita uma microscopia especular de córnea e era só uma córnea espessa, que é muito comum em hipermétropes, né, gente? Hipermétropes é mais comum uma córnea espessa do que córnea fina, diferentemente do míope. Mas vamos lá. No caso de cirurgia, Matias, você faria o quê? Um HLASIK, um HPRK, lente de contato, se fosse o caso, você julgasse não deveria operar, ou óculos, ou você pensaria numa faco refrativa? Acredito que óculos e lente de contato, o paciente já não era uma opção para ele, até porque ele foi mesmo, por conta dessa avaliação da cirurgia refrativa, um paciente que tem um nível de instrução bom, então acredito que ele já tinha aventado essas possibilidades. A faco refrativa só é liberada a partir de 55 anos, então, no caso, não atenderia o nosso paciente. A minha opção, eu pensaria em um HLASIK para o paciente. Tá. E você pensaria fazer esse LASIK com lâmina, com fento, ou dependeria só da questão financeira? O que é que você acha? Professor, é um paciente que Entre as ele duas precisa, opções? é um paciente que, frente à ocupação dele, a gente tem que tentar entregar a melhor técnica possível, até para não ter um comprometimento da atividade laboral, tempo de repouso e as eventualidades do processo. Então, eu optaria pelo fento. Perfeito. Bom, então, aqui está a topografia dele. Você vê alguma coisa aí que possa... Esse paciente não usava lente de contato antes, não usava, professor? Não. Ele não usava lente de contato. Quando ele veio para a cirurgia, pelo fato de ser piloto e ele precisar, o teste de visão para piloto, gente, é muito rigoroso. Então,
eu falei com ele, existe a possibilidade da lente de contato, você vai ficar sem óculos, e se você se adaptar bem com a lente de contato, é uma alternativa, entendeu? Então, foi dado para ele essa alternativa. Eu não estou vendo a tela toda aqui e não consigo mudar também, porque eu estou no Mac aqui, que eu não sei como é que muda. Mas eu queria saber o seguinte, tem alguma coisa em cima aí na tela, acima da topografia, não? Só os dados do paciente mesmo, 48 Ah, anos, piloto e a refração. beleza. Então, é isso que eu propus para ele. Qual foi a data que ele teve lá? Você lembra que está anotado aí? Foi 2014. Tá. Bom, então, continuando. Continua, então. Foi tentada, então, a lente de contato e o paciente voltou relatando que não adaptou a lente. Aí questiona novamente a questão da conduta. Eu manteria minha conduta, que seria um H-LASIK. Ok, perfeito. Ô, gente, se alguém tiver alguma dúvida sobre o caso, alguma conduta diferente, alguma coisa que não concorde, vocês fiquem à vontade para poder participar da discussão. Isso aqui é para discutir casos desafiadores. Então, olha que situação. Continue. Lê para nós aí. Julho de 2014, foi programado um H-LASIK, AO, o LASIK do olho direito, ok, e o flap do olho esquerdo descentrado. E aí? Há uma dúvida que eu fiquei aqui do caso, professor. Esse flap descentrado foi no pós-cirúrgico que ele teve uma mobilização do flap, ele saiu do lugar e caberia o reposicionamento, ou durante a confecção do flap que ele ficou errado? Perfeito. Durante a cirurgia, foi feito o flap, que eu faço o seguinte, eu faço o flap do olho direito, depois faço o flap do olho esquerdo, depois volto o paciente para o Excimer Laser, para fazer a fotoablação. Ele foi feito o flap no olho direito, sem problemas. Depois, quando eu fui fazer o flap do olho esquerdo, o flap ficou descentrado. Isso foi falei com vocês ontem, eu comentei com vocês que essa é uma das dificuldades do H-LASIK com o Fenton. Vocês estão lembrados disso, que eu abordei esse aspecto? Por quê? Porque você faz a centralização, você não vê como é que está o anel de sucção depois que você fez o docking. Diferentemente do anel de sucção da lâmina. Então, depois que fez o docking, você tem que se basear na centralização que é feita na tela do computador. Não, o certo é que foi feita essa centralização na tela e ela não ficou bem feita. E acabou que, quando o laser fez o flap, esse flap ficou descentrado. E aí? Professor, eu procederia o LASIK no olho direito, né, que eu acredito que foi feito, e a respeito do flap descentrado no olho esquerdo, eu explicaria para o paciente, aguardaria a cicatrização para abordar o paciente num segundo momento. Seria viável? Ok, vamos ver o que foi feito. Está aqui o flap do olho esquerdo. Você faria alguma coisa nesse olho esquerdo? Aparentemente, parece que tem uma borda bem irregular aí, inferior do flap. Mas se o paciente não tivesse... Mas não foi só por causa do break-up time, aí foi só porque quebrou o filme lacrimal, mas o flap foi feito adequadamente, apenas que, quer dizer, não foi adequadamente, o flap foi feito integralmente, porém descentrado. Sim, entendi. A minha sugestão seria mesmo orientar o paciente a aguardar um tempo para que a gente pudesse reabordar esse olho. Ok. Alguém tem alguma conduta diferente? Pergunta, vocês estão vendo o mouse? Não, não tem mouse aqui. Esse mouse aqui não aparece. Bom, vocês veem que o flap não é tão descentrado assim, né? Será que não seria o caso de reduzir zona ótica e tentar fazer já no primeiro tempo? Assim, realmente eu não sei como a gente assiste menos o LASIK, acaba que eu não sei qual que seria o efeito desse, mesmo que reduzisse a zona ótica,
qual seria esse efeito do flap mal posicionado no resultado refrativo do paciente? O flap, ele não tem nenhum efeito biomecânico, ou seja, ele não impõe nenhuma resistência à córnea. Então, você tem que considerar a córnea como que ficou de estroma residual após a fotoablação. Aquela é a córnea nova do paciente. O flap, por ele não aderir, e essa não aderência dele é por tempo indefinido, a gente consegue levantar um flap 10, 15 anos depois sem nenhuma dificuldade, mostrando que ele não tem nenhuma biomecânica ali naquela córnea. A questão toda é o seguinte, que o laser, observa o slide seguinte, olha a zona óptica que o laser faz quando você faz um H-LASIK com feto, ou quando você faz o H-LASIK independente, né? Quando você faz a fotoablação. Você atinge uma zona de meia periferia que esse flap não permitiria. Então, absolutamente, você falou bem, é absolutamente contraindicado a utilização do laser. Você não pode fazer a fotoablação num flap centrado, no caso de uma hipermetropia. Se você tiver um flap como esse, e se você tiver uma miopia e não seja alta, de repente você pode reduzir um pouco essa zona óptica e você conseguir fazer nesse mesmo tempo. Mas não era o caso, era o caso de uma hipermetropia. Então, a conduta correta, como você disse muito bem, é não aplicar o laser. E explicar para o paciente que houve um problema na hora de fazer o laser, de fazer o flap e tudo, e que não foi possível aplicar o laser. Bom, vamos para frente. Então, foi realizado reposicionamento do flap sem aplicação do laser, e aí, conduta posterior, suspender definitivamente a cirurgia refrativa, fazer um novo corte com LASIK após 60 dias, fazer um PRK, o que fazer com a anisometropia iatrogênica. Então, começar de trás para frente. A respeito mesmo da questão da anisometropia, a minha sugestão é que o paciente ele relata que ele não adaptou com a lente de contato, certo? Então, assim, ficaria mais difícil, porque a sugestão mesmo seria fazer o uso da lente enquanto não alcançasse o tempo necessário para realizar o procedimento refrativo no olho esquerdo. Em função até da profissão do paciente, é mais delicada a situação, né? Porque ele teria que ficar afastado, não teria como o piloto do avião estar com a visão, vamos dizer assim, monocular, e colocar no óculos, acredito que ficaria bem desconfortável para ele. Então, isso aí, talvez eu insistiria mais uma vez na lente de contato por esse tempo limitado. E eu aguardaria os 60 dias para realizar a confecção de um novo flap e realizar o LASIK no olho esquerdo. Ok. Alguém quer dar mais alguma sugestão? Alguém sugere alguma outra conduta? Professor, só uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: o flap ele estava descentrado e o senhor mesmo relatou para a gente que a gente consegue mobilizar o flap muitos anos depois. Se a gente opta pela confecção de um segundo flap, não tem o risco de esse cavalgamento de flaps, vamos dizer assim, de ter uma alteração do resultado do paciente, não? Tem. Tem sim. Você vê alguma forma de evitar esse problema? É só se realizasse, então, o PRK. Alguém quer dar alguma sugestão de alguma outra conduta? O que a gente pode fazer é o PRK, ou também a gente pode fazer uma programação para um novo corte com fento e planejar o fento para ter um flap mais espesso. É uma córnea muito espessa, né? Você não vai tirar na área central da córnea. Então, você poderia fazer, a gente faz normalmente de 110 micra. Aí poderia fazer em 140 micras sem nenhum problema, já que é uma córnea muito espessa, você vai tirar praticamente nada no centro, que é uma córnea esférica. Então, você vai tirar só na meia periferia, onde a córnea, se no centro é 600 e tantas micras, na meia periferia muito maior, né? Então, não haveria problema se fazer um flap mais espesso, e dessa forma você evitaria que um flap pudesse encontrar com outro e desse lá
uma complicação mais grave ainda, né? Poderia dar um raise de difícil solução. Tá, joia. Então, se você tem uma lesão, um comprometimento do flap, seja um buttonhole, ou se você aplica o laser em cima do flap, porque você não esperou ter uma cicatrização, se você tiver aplicar o laser na córnea descentrada, você só vai ter problemas, e problemas mais difíceis de solução depois. Entendi. Então, o que é que foi feito? Vamos ver aqui, então. Então, você sugeriria fazer um PRK, correto? Não, a minha sugestão seria manter o LASIK mesmo, mas a minha dúvida era só essa questão do flap. Entendi. Então, você faria um flap com uma espessura maior, correto? Isso. Perfeito. 60 dias após foi feito um novo corte. Olha o que aconteceu. Nada é tão ruim que não possa piorar. O que você está vendo aí, Matias? Professor, descolou desse menos, não sei, no corte aqui eu não estou conseguindo entender muito bem. Ou está dobrado um flap sobre o outro? Não, o que aconteceu foi o seguinte. Um crescimento melhor? Não. Quer mais alguma sugestão? O que é isso aí? Que está uma linha tão caprichosa. Eu acho que é o flap dobrou. Uma coisa. Oi? Parecendo que ele dobrou mesmo. Eu acho que o flap dobrou também. O que aconteceu? O paciente teve um flap incompleto, um negócio raríssimo de acontecer. Como eu falei, nada é tão ruim que não possa piorar. Esse paciente teve um flap incompleto. Bom, então, está aí o flap incompleto. E aí, o que você faria, Matias? Agora a situação está pior ainda. O paciente continua com a anisometropia. Respondendo aquela sua pergunta, seria ótimo se ele tolerasse uma lente de contato. Poderia usar a lente de contato no olho esquerdo e, de repente, se ele ficasse satisfeito com a lente de contato, de repente, ele precisaria operar esse olho. Mas ele não quis realmente usar a lente de contato, eu passei para ele um óculos para ele poder voltar à atividade dele. E até 3 dioptrias, esse paciente deu sorte e eu também. Porque até 3 dioptrias você não perde estereopsia. A gente consegue fazer uma fusão com essa anisometropia, que não é tão grande. Se você tivesse uma diferença, se tivesse um grau mais alto, provavelmente ele não conseguiria adaptar com LOX, teria que ser forçosamente uma lente de contato. Muito bem. E agora? Agora apertou mesmo. Aí, assim, a opção, esse flap incompleto é já do segundo procedimento, né, professor? Foi no segundo procedimento, 6 meses, 60 dias depois do primeiro. Nossa. Minha dúvida é o seguinte, realizar um PRK, aí pega mais na periferia, né? Mas aí como é que funcionaria a desepitelização, por exemplo? Não teria risco de mobilização desse flap? Teria. Só se aplicasse um Streamlight no paciente, né? Só que você não viu, não sei se você viu a data, nessa época já não tinha um Streamlight. Não tinha, né? Excelente possibilidade, fazer um Streamlight nesse caso. Seria uma excelente indicação. Parabéns. Mas não tinha. Nossa senhora, difícil, hein? Não, eu tô nesse caso dificílimo. Dificílimo. Não sei o que a gente faz nesse caso, não. Chamar o Reinaldo, o doutor Arnaldo. A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é não perder a calma, tá? Não perder a calma, tranquilizar o paciente, que você vai continuar, você vai resolver o problema dele, mas para isso você tem que passar confiança. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro médico, aí o médico já vai encher a cabeça do paciente e começa a atrapalhar a sua relação médico-paciente. Então, passe confiança, mantenha a tranquilidade, explique que teve uma nova complicação, que, infelizmente, não foi possível aplicar o laser. Com certeza, você não ia aplicar o laser. Se o outro estava descentrado e ia sair quase no meio da pupila, com certeza
que não poderia ser aplicado o laser, tá bom? Bom, vamos ver então como é que está essa córnea. Olha a encrenca. O olho direito, você vê que uma córnea muito bem, um laser, uma centralização perfeita, um aumento da ceratometria. Olha o que aconteceu no olho esquerdo. Olha a ceratometria e o astigmatismo. Olha o que acontece quando tem um flap irregular. Aparentemente, na biomicroscopia, o flap está ali bonitinho, coladinho, mas olha a topografia. Apareceu um astigmatismo topográfico aí que o paciente não tinha. Perfeito. E agora? A curvatura da córnea aumentou bem também. Assim, eu não sei qual que seria a viabilidade, mas a questão mesmo é que com a córnea curva desse jeito, é um paciente hipermétrope. Fazer um HPRK no paciente, além da dificuldade técnica, você encurvaria mais ainda essa córnea. A minha opção seria conversar com o paciente, aguardar um tempo para ver como que essa córnea ficaria depois desse processo cicatricial por conta desse flap incompleto, repetiria a topografia para ver a viabilidade do HPRK. Perfeito, Matias, perfeito. Jamais você poderia retratar uma córnea nesse aspecto. Esse astigmatismo e essa irregularidade, ela é temporária. Esse flap nem começou a cicatrização dele. Você tem que dar tempo ao tempo, esperar essa córnea estabilizar, para você ver o que você vai fazer depois. Tá certo? Uma situação dessa, você não pode mexer, porque esse astigmatismo ele não é real. Esse ceratocone induzido, isso não é uma ectasia. Você podia pensar até numa ectasia. Tá certo? Mas não é ectasia, você não aplicou o laser, né? Você não tirou na área central, você podia pensar numa ectasia, mas não seria o caso de pensar pela história clínica, pela paquimetria, pelo fato de você não ter aplicado o laser, você não desestabilizou essa córnea. Alguém quer dar mais alguma sugestão? E agora? Porque pedir mais 60 dias para o paciente vai ficando até difícil. E agora está aí. Então, Matias, essa é a situação que você tem que resolver. Antes ele tinha não é a O, né? Porque tinha um 0,8 no olho esquerdo, mas uma visão corrigida muito boa. Hoje ele tem uma anisometropia, um astigmatismo irregular, a visão do olho esquerdo não melhora com óculos, e ele está com halos, visão noturna incapacitante, uma queixa de uma baixa de visual terrível. E o homem é piloto para completar. Assim, a gente tem as queixas do paciente, a gente tem que explicar para ele que isso é transitório e que a gente precisa aguardar mesmo mais 60 dias de cicatrização da córnea para a gente reavaliar e ver qual vai ser a programação cirúrgica. Quando é que nós estamos aí, Matias? Em qual data? Que eu eu não consigo ver aqui. Professor, não tem escrito não, mas se eu não me engano, já está com julho, deve ser mais ou menos setembro de 2014. Topografia aí, a data está na topografia. Na topo não tem, não. Está só o corte da topo em si, não tem a data. Tá. Bom, mas isso aí foi no pós-operatório do flap incompleto, tá bom? Vai ser mais ou menos isso, porque tinha feito o primeiro procedimento em junho de 2014. Pois é. Então, vamos em frente. Então, ele foi orientado sobre a cicatrização, que o tempo melhora o quadro, paciência, percepção de cuidado, disponibilidade, e mais importante que tudo, aceitar a frustração do paciente. Né? Porque é realmente uma situação extremamente desconfortável. Né? É um paciente que tem necessidade da visão binocular e, de repente, ele está incapacitado, está numa situação muito complicada. E a percepção de cuidado, né, de estar sempre disponível para o paciente, toda vez que ele quiser te ver, você manda ele no consultório, atende o telefone, deixa o celular com ele, dá para ele toda a assistência para que ele fique com uma boa relação médico-paciente. O que você faria em seguida? Após esse período aí que você esperou um tempo,
Você faria um Fento LASIK de novo, faria um H LASIK, um HPRK, consideraria Essa topografia já é de 17/5/2016, então tem praticamente 2 anos. Não, desculpa, tem uma topografia de 1/2/2016, que é a do lado esquerdo da tela. O olho direito tranquilo, o olho esquerdo mostra mesmo uma melhora do padrão topográfico comparado àquela primeira que a gente tinha avaliado. E depois ele tem um novo exame de 17/5/2016, em que esse padrão piorou, na verdade, o padrão da curvatura corneana no olho esquerdo. É uma córnea que está muito curva, não sei, pelas datas que a gente colocou aqui, teria mais ou menos aí uns 6 a 8 meses que o paciente tinha feito esse segundo procedimento, foi detectado o flap incompleto, mas por conta da curvatura, ele tem uma simetria irregular, uma simetria superior no olho esquerdo. A minha opção seria manter esse paciente com óculos, eu não optaria por um novo procedimento fotoablativo, não. Alguém quer fazer alguma sugestão? Como que tá a visão dele agora? Nesse olho A visão esquerdo? dele é muito ruim. A visão dele Eu é uns tenho- 20, 100, 20, 120, 20. Nossa, A visão não voltou, né, a ficar boa, Não né? Depois... melhorava, e não melhorava com óculos também, não. nossa senhora. Não é para rir, não, é para chorar. É, Mas para vamos lá, chorar muito. não é? Bom, em maio, um ano após a cirurgia, agora que a gente tem um problema, eu não tenho a topografia que foi feita. Olha qual a data do anterior, olha para mim qual que é a data. Essa 2016. data aí é 1/2/2016 e 17/5/2016. Mas aí está mais de 2015, um ano depois da cirurgia, foi feito HPR. Não, desculpa, essas datas da topografia, gente, não é isso que está no topógrafo, não. Esse topógrafo, ele desconfigurou a data e eu levei muito tempo de conseguir alguém para reconfigurar a data. Desconsidera as datas. É um período de talvez uns 6 meses após a cirurgia. Quando ele chegou, um ano depois da cirurgia, a topografia estava realmente melhor, mas estava irregular. Uhum. O que eu propus para o paciente? Não vamos mais fazer com laser o flap, porque tivemos 2 tentativas e não foi bem, não tivemos sucesso. Vamos fazer só aplicação do laser, e como ele já tinha essa córnea muito irregular, e ele melhorou, mas ainda era uma córnea irregular, eu planejei, gente, apenas o que ele tinha na refração. Desconsiderei cilindro, desconsiderei tudo. E fiz apenas um planejamento para ele ficar com uma pequena báscula no olho esquerdo para dar para ele algum ganho, porque até agora ele só teve perda. Sim. Então, esse paciente ficou com divisão, ou 0,8, eu não estou lembrando claramente, mas aqui está dizendo 1, deve ter sido 1 mesmo. E, sem correção, ele ficou com Jaeger 1. Esses casos de hipermetropia é interessante. Às vezes, eles têm pequena miopia que você deixa numa báscula e eles têm uma excepcional visão de perto. A refração final desse paciente, um ano após aquele flap incompleto, ele ficou plano de um olho, menos meio, com menos 1,5 a 120 no outro olho. E aqui está a qualidade de visão, para me ter certeza que esse paciente estava bem. Vocês observem que no olho esquerdo, à noite, tem uma queda da sensibilidade ao contraste, de dia até com a sensibilidade ao contraste boa, ou seja, aquela cicatriz, a gente paga um preço por ela, né? Sim. Com o tempo, olha para você ver, tem data aí? Janeiro de 2016. E essa aqui? Julho de 2015. Pois é, então você observa, 6 meses depois, olha a topografia como é que está. Ou seja, isso é evidentemente corrigido, olho esquerdo, sensibilidade ao contraste sempre se faz com a visão corrigida. Uhum. Aí, você observa que ele parou de ter todas as queixas que ele tinha de halo, de desconforto visual com luz, ofuscamento, tudo. A sensibilidade ao contraste dele ficou excepcionalmente boa. Essa aqui foi
eu nunca prometo ao paciente que ele não vai usar óculos. Eu falo que o objetivo da cirurgia é reduzir sua dependência. Passei para ele um óculos para, caso ele se sinta mais confortável, pilotar de óculos, um para longe e outro para perto. Ele não estava usando óculos nem para longe, nem para perto. Mas eu deixei isso, que eu falo sempre, a segurança em primeiro lugar. O LASIK estava depois, aquele flap não teve mais nenhuma irregularidade, depois até porque a gente praticamente não mexeu naquela interface, porque o laser foi aplicado apenas na meia periferia. Se tivesse aplicado em cima daquele flap, é possível que tivesse um raise. E esse paciente, felizmente, não teve raise nenhum. Então, quais as conclusões que a gente chega num caso desse aí, Matias? Lê para nós aí. Nunca aplique o laser em caso de problemas com flap, descentramento, um flap incompleto, bottom hole, flap fino, entre outros. Explique ao paciente a complicação e a solução. Mantenha a calma e esteja disponível. Se você não se sentir confortável ou a relação médico-paciente não estiver saudável, solicite a participação de um colega mais experiente. Entenda a frustração do paciente. Deixe transparecer a sua satisfação com qualquer melhora do quadro. Considerando que a visão do olho esquerdo poderia estar comprometida após 2 flaps incompletos, a báscula tem o objetivo de reduzir a dependência de óculos, o que é sempre valorizado pelos presbitas. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Professor, eu tenho uma dúvida que até que eu tinha perguntado para o senhor anteriormente. Quando vai fazer a desepterização ali para a realização do PRK, nesse caso, ele tinha a disponibilidade, como que o senhor faria? Perfeito, Mati. Perfeita pergunta. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu já comentei com vocês que eu não uso álcool. Não uso. Essa é a única situação onde eu coloco álcool. E assim mesmo durante uns 10, 15 segundos no máximo. Deixo aquele contato ali, espero um pouquinho daquele edema de córnea, aí o flap sai, o epitélio sai sem nenhum trauma sobre o flap incompleto. Tá certo? E nem com aquele flap descentrado. Então, foi feito isso. É a única situação. Hoje eu já não faria mais isso. Hoje eu faria um trans-PRK. Ok. Porque se você não tira o epitélio, você vai ter que raspar. Eu tenho 2 flaps ali de baixo. Eu corro o risco de fazer uma estria nesses flaps e poder complicar ainda mais a situação do paciente. Então, nessa situação, eu usei o álcool por um pouquinho de tempo para dar um edema, que aí o epitélio solta ainda mais facilmente. Bom questionamento, eu esqueci de falar. Bom, mas e aí? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Ou vamos para as considerações do Arnaldo? Não sei se o Cláudio está aí também, não sei se tem mais algum preceptor aí. Professor, sendo um pouquinho ainda advogado do diabo, já que o caso foi tornando cada vez mais complexo, se durante a realização aí da retirada do epitélio tivesse alguma mobilização mínima de algum dos flaps, o senhor optaria por tentar um reposicionamento ou aguardaria? O que o senhor faria? Não. Se o flap descolasse, só teria uma possibilidade de você descolar esse flap. Se você ficasse raspando com a espátula. Mas usando o álcool não tem essa possibilidade. Mas vamos que o colega tivesse, vamos dizer que o colega usasse a espátula. Qual que seria a conduta correta? Vamos consertar um erro. A gente reposiciona o flap novamente, põe uma lente de contato e espera novamente, pelo menos uns 2 meses aí, o ideal até mais. Quanto mais tempo você esperar, menos chance de raise você vai ter. Beleza, obrigado. Falou, gente. Alguém, Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Um caso realmente extremamente... Com certeza, Reinaldo. Parabéns, você deu uma demonstração de como fazer de um limão uma limonada suíça, né? E, na realidade, você conduziu muito bem o caso, mas eu tenho algumas considerações aqui a fazer. Uma delas é com relação à profissão do paciente, sabe? Toda vez que eu vou operar um piloto, seja profissional ou amador, a gente realmente... É aquele paciente que eu comento, que é o paciente que tem que me convencer a operá-lo, porque, na realidade, a gente sempre está correndo um risco muito aumentado toda vez que se opera um piloto profissional.
As intercorrências em cirurgia refrativa, seja na ablação de superfície, seja no LASIK, elas são extremamente raras. Mas, como você demonstrou muito bem, elas eventualmente acontecem. E muitas vezes acontece naquele paciente que não podia acontecer, como é exatamente o caso desse paciente. Então, você imagina um piloto profissional que está com anisometropia, está com astigmatismo irregular, e, de repente, vai ficar impossibilitado de trabalhar aí durante alguns meses. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. E hoje em dia, na época que você teve essa intercorrência aí, infelizmente, a gente ainda não tinha disponível tratamento transepitelial, o que é uma ferramenta bastante útil nesses casos. Toda vez que você tiver uma intercorrência na confecção do flap, seja assistido pelo fento laser ou com a lâmina, a melhor conduta é exatamente essa que você fez, é reposicionar o flap, de preferência nem levantar o flap, simplesmente lavar por baixo, reposicionar, comunicar ao paciente que tivemos uma intercorrência e aguardar pelo menos 90 dias para um novo procedimento cirúrgico. Quando a gente não tinha o tratamento Streamlight, a única opção que a gente tinha era realmente fazer um flap um pouco mais profundo do que o flap primário. Então, se a gente programava na lâmina lá 120 micra, a gente ia fazer com 140, porque a gente não queria correr o risco de, como o Matias comentou, você ter uma delaminação no estroma corneano. Então, a opção que a gente tinha era sempre fazer um flap mais profundo. Eventualmente, poderia acontecer também uma invaginação da parte central da córnea e você ter, além desse problema, ter também um buttonhole. Isso aconteceu comigo. Eu alguns, sei lá, uns 15 anos atrás, operei um hipermétrope com lâmina. O primeiro olho, esse paciente tinha mais 6. O sonho dele era reduzir muito a dependência de óculos, porque ele usava óculos desde os 6 anos de idade e nunca se adaptou com lente. O primeiro procedimento do olho direito ficou perfeito. Quando eu fui fazer o olho esquerdo, ele realmente teve um descentramento com a lâmina e eu optei por não operá-lo, não aplicar o laser. Então, comentei com ele, nós tivemos aqui uma intercorrência, o olho direito está perfeito, nós vamos esperar 90 dias para poder fazer uma aplicação do laser no olho esquerdo. E adaptei uma lente de contato nele pacientemente, ele teve muita paciência, muita compreensão, usou essa lente gelatinosa durante 90 dias. Quando ele voltou, eu fui fazer o segundo flap, não sei por que motivo, eu tive um buttonhole, exatamente no mesmo flap que eu tive com a descentração. Na época, a gente não tinha o tratamento transepitelial, na época, a gente não tinha nem mitomicina C, porque se tivesse mitomicina C, provavelmente eu teria feito um PRK aí em cima desse flap descentrado. Então, realmente foi um problema, porque eu tive que esperar novamente mais 4 meses e depois eu reoperei esse paciente. Naturalmente que eu paguei um preço. Esse paciente eu consegui corrigir o componente esférico dele, mas ele ficou com um astigmatismo residual importante. Ele até hoje é meu cliente, a gente tem um relacionamento muito bom, mas toda vez que ele vai lá, ele relata: doutor, o olho direito ficou ótimo, mas o olho esquerdo, quando eu tampo, eu vejo as coisas assim meio tortas e tal. Então, realmente, eu paguei um preço, e o preço que eu paguei era justamente o fato de eu ter induzido um astigmatismo irregular, uma iatrogenia no olho desse paciente. Mas como ele trabalha na Fiat, trabalha na área de mecânica lá, então isso não atrapalhou muito a vida profissional dele. Mas imagina se esse paciente fosse um piloto aí da Azul ou de alguma empresa profissional dessas aí, e tivesse que ficar alguns meses, ou talvez até mudar de profissão por causa dessa intercorrência, né? Então, a gente, toda vez que for operar um piloto profissional, a gente tem que alertar o paciente que intercorrências são extremamente raras, mas que, eventualmente, elas podem acontecer e, eventualmente, isso pode até impossibilitá-lo de continuar como piloto profissional. Então, ele tem que ter ciência disso, que ele está correndo risco de, eventualmente, até ter que mudar de profissão. Se ele estiver disposto a correr esse risco, aí nós vamos em frente e vamos operar, né? Mas eu acho que você conduziu muito bem o caso e, felizmente, hoje em dia, nós temos aí o tratamento transepitelial justamente para nos ajudar nessas intercorrências aí que podem acontecer.
Excelente. Acho que o Cláudio Cury está online também, né, Cláudio? Gostaria de acrescentar alguma coisa, Cláudio? Sua opinião nesse caso? Não, pessoal, nesse caso aí eu só aprendi. Foi um caso bem desafiador, né, gente? Mas um bom relacionamento médico-paciente te dá a possibilidade de você consertar aquele problema. E esse paciente, você viu pelas datas, esse paciente continua fazendo controles periódicos e sem maiores dificuldades. Agora, uma coisa interessante que é o seguinte, que eu tive 2 casos de descentramento com fento. Esse caso desse piloto e outro caso foi de um rapaz que veio aqui dos Estados Unidos para operar comigo lá. E você acredita que ele teve um flap descentrado também? Eu tive que orientá-lo que ele não podia esperar, ele tinha que voltar para os Estados Unidos. Então, falei com ele, quando você voltar ao Brasil, no dia que você estiver aqui, que você chegar aqui, a gente faz a cirurgia. E assim foi feito. 6 meses, 8 meses depois, ele voltou. Eu já tinha operado um olho, o olho direito tinha ficado tudo bem, operei o outro olho e não tive mais nenhuma intercorrência, nenhuma complicação, e ficou ótimo. Mas, curiosamente, 2 casos que, em tese, não era para dar problema, né? E a gente não pode escolher onde vai ter problema. Bom, gente, vamos mostrar um outro caso aqui, Arnaldo. Quem vai apresentar esse aqui para nós? Reinaldo, vamos ver aqui quem. Vamos escolher aqui um colega. Doutor, vamos convidar a doutora Letícia para apresentar esse caso aí. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Letícia. Gente, lembrando o seguinte, esse é o prontuário, se alguém quiser mais informações, detalhes sobre o caso, é só me perguntar, a gente vai, olha o prontuário juntos e a gente vê todos os detalhes, porque evidentemente que eu ponho aqui aquelas coisas que são mais relevantes para tornar esses casos bem objetivos. Esse aqui é um caso bem interessante, porque é um paciente que foi submetido a uma cirurgia que foi abandonada há muitos anos, chamado ceratotomia hexagonal. Talvez vocês nunca tenham visto e nunca tenham ouvido falar. É uma cirurgia que, na década de 70, 80, ela era realizada para hipermetropia. Se fazia incisões transversais na meia periferia da córnea para fazer um encurvamento da área central e, dessa forma, tratar a hipermetropia. Tá? Mas foi abandonado porque os resultados eram transitórios e havia muita regressão. Vamos lá, Letícia. Joia. Então, masculino, 36 anos. Em 2017, encaminhado por colega oftalmo para cirurgia refrativa. Histórico de refrativa para hipermetropia. Então, a bio tinha uma ceratotomia hexagonal no olho direito. O olho direito dele, a refração estática era +2, -3 a 90. E no olho esquerdo, +1. Uma PAC de 563. A topo tem essa irregularidade inferior por causa desse... Parece uma elevação, né? Aí na córnea. Na biomicroscopia. E o olho esquerdo ele tem uma simetria, mas é mais razoável do que o do olho direito. Vamos lá, conduta. Eu vi essas fotografias do meio e da direita, que tem uma incisão ali, que parece uma incisão assim, que ela que está causando essa irregularidade. Uhum. Né? Tem até um leucoma próximo, parece que, quando foi fazer a cirurgia, parece que uma incisão encontrou com a outra, e faz o que a gente chama de boca de peixe. Então, dá essa cicatrização irregular que a gente consegue comprovar na topografia. E esse paciente está sempre lá no consultório, eu nunca lembro de tirar uma foto dele. Essa foto eu tirei do Google, só para vocês saberem como é que é uma ceratotomia hexagonal. Eu pergunto a vocês, esse paciente então tem... qual que é a refração dele? Eu não estou vendo aqui. +2, -3 a 90, 0,8. E +1, 1. Eu faria... Eu sei que ele veio para a cirurgia refrativa, mas eu não faria cirurgia nele, com essa alteração inferior aí. Tá dando... Parece aqui na topo 46
6, 7, com alguns pontos 9. Eu sei que ele veio para cirurgia refrativa, mas eu tentaria lente de contato rígida nele, por causa dessa elevação aí. Esse paciente é um caso interessante, o seguinte, é um paciente, um rapaz de pele escura e que tem uma esposa, espero nada, eu acredito que seja esposa. Só que tem uma característica, é uma loura muito bonita e muito nova. É um casal, assim, que, inicialmente, eu achei que ele fosse, inclusive, pai dela. Eu quase que dei uma mancada lá, né, quando ele veio para operar. Na verdade, ele estava sendo muito estimulado a operar pela esposa. E ele veio realmente querendo ser operado. Ele falou que tinha procurado um colega oftalmologista, e esse oftalmologista eu conheço, ele opera. Mas sempre que tem um caso assim, mais desafiador, ele manda para mim operar, ou para mim, pelo menos, avaliar. Uhum. Então, bem encaminhado por um cirurgião refrativo, que não quis operar esse paciente, e me mandou, e o paciente realmente muito motivado, não só por ele mesmo, mas também pela esposa. E aí, você não operaria, então, Letícia? Ah, não. Tá. Aí Alguém operaria? eu voltaria pro médico que mandou, que eu indicaria Tá lente certo. para ele fazer, né? Para eu não Entendi. fazer lente para ele. Tá bom. Alguém operaria esse paciente? Então, vamos ver como é que foi o desfecho do caso. Eu conversei com ele sobre as possibilidades de cirurgia. Estava muito motivado, não queria usar óculos. Na verdade, ele não usava óculos muito pouco, e já estava começando a ficar presbítero também. Então, eu coloquei para ele que tinha possibilidade. Então, algumas possibilidades que eu coloquei para ela são essas aí. Caso você considerasse a possibilidade de cirurgia, qual técnica e qual que seria o seu planejamento para esse olho direito e por esse olho esquerdo? Eu acho que eu faria topoguiada. Uhum. Mais no direito, mas nos dois, né? Porque já está fazendo. Faria topoguiada. PRK ou LASIK? PRK. PRK. Uhum. Tá. Bom, só lembrando, esse paciente, em 2007, nós não tínhamos a topoguiada, né? E não tínhamos também o fento LASIK, né? Então, esse paciente, então, eu propus para ele fazer uma cirurgia do olho direito apenas, e observe aí qual que foi o planejamento. Vocês estão conseguindo ver aí no laser report aí foi feito com o queracódo. Eu acho que eu consigo. Olha lá para você ver. Foi feito mais 3 com menos 3. Na verdade, eu usei signo positivo. Foi feito menos 1 com mais 2, e no eixo no eixo complementar. Então, esse paciente tinha... Quanto que era a refração aí? Antes, mais 2, mais 2? menos 3 a 90. Tá. Então, foi feito, então, o mais 3 com menos 3 a 90. Desculpa. O menos 1 com mais 2, eixo a 180. Esse foi o planejamento, que corresponde, né, a essa refração aí, de mais 3 com menos 3. Bom, então, isso foi feito para o paciente só no olho direito. Isso foi quando? Foi em 2007, tá? 2007. Então, o que eu fiz? Como esse paciente já estava começando a queixar da visão de perto, eu propus para esse paciente fazer uma báscula, porque ele praticamente não usava óculos. E estava tendo dificuldade, porque ele começou a ter presbiopia. E para esse olho esquerdo, que é o olho bom dele, já estava começando a fazer falta. Então, eu optei por fazer uma báscula nesse olho direito, apesar de ele ter apenas 36 anos. Mas considerando que essa báscula poderia ajudá-lo
a evitar o uso de óculos. Ele era muito resistente, ele não queria usar óculos de jeito nenhum, nem lente de contato. Na verdade, ele não usava óculos. Aí estava começando a ter dificuldade, então ele veio para pensar na cirurgia. E ele teve um resultado bastante bom. Ele ficou com 0,7 e IAGER1 sem correção no olho direito. Você observa que a córnea continua com a irregularidade, onde tem aquela incisão, é uma incisão que, frequentemente, essas incisões radiais elas se abrem com muita frequência, principalmente as incisões inferiores. Deu uma melhorada no padrão topográfico, a córnea ainda tem um pouco de astigmatismo, tem um astigmatismo um pouco irregular, mas ele tinha ficado muito satisfeito, porque ficou independente do óculos. Ele voltou a enxergar bem de perto. Uhum. Bom, isso aí foi em 2000, julho de 2007. É muito importante o tempo, outubro. o período. Tá. Julho de 2007 ele fez. Então, continua aí. Então, ele ficou sem correção de 2007 a 2011. Em 2011, voltou com piora da visão, mais 1,25, menos 1,5 a 90,09, mais 0,75,1. Ai, de novo. E voltou reclamando que a visão tinha piorado. Ele ficou muito feliz durante 4 anos sem usar óculos. Só que agora ele já estava com 40 anos, né? 40. Então, exatamente. Aí, então, com essa hipermetropia, mesmo baixa, esse paciente voltou a ter dificuldade com os óculos e ele queria uma solução, ele queria uma nova cirurgia. Você acha que deveria operar esse paciente novamente? Você operaria esse paciente, Letícia? Eu não. Mas como ficou bom, assim, então... reoperaria esse paciente? Vem que é um paciente, gente, que bateu o pé. Esse paciente não queria usar óculos. Se você propusesse para ele uma faco refrativa, ele faria. Uhum. E agora, então, a motivação dele era maior ainda, porque agora a visão dele realmente estava pior do que anteriormente. Anteriormente, ele estava com baixa de visão só no olho direito, agora já estava tendo dificuldade de enxergar nos 2 olhos. Bom, eu também. vamos ver o que foi. Bom, a conduta está aí, ó, na tela. Eu pensei para ele um óculos multifocal. Já está bom, não mexe mais não. Não é? Em 2011, isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Aí ele voltou. Continuei. Janeiro de 2013. Uhum. Voltou reclamando dos óculos. Mais 0,75 com menos 2 a 95,09, mais um PAC de 552. Agora que ele estava reclamando de... Aqui ele estava reclamando. Na verdade, esse paciente não usou os óculos. Ah, tá. Ele não estava tem reclamando de usar os óculos, de ter que usar óculos. Ele não usava óculos. Mas a visão dele estava tão ruim que ele reclamou de... Agora ele tinha que usar, porque ele já estava com presbiopia. 2013, esse paciente já estava com quantos anos aí? 6, né? 6 anos depois, ele já estava com 44, 45 anos, né? Uhum. E aí? Então. Nosso objetivo, como cirurgiões refrativos, é atender a expectativa do paciente, não a nossa. Eu sempre falo isso com vocês. Esse paciente não considerava óculos uma solução, lente de contato uma solução. Ele queria enxergar sem óculos. Tá. Então, eu acho que eu faria um PRK. Possibilidade. Hã? Talvez um PRK em cima do LASIK, mas isso eu estou chutando, porque eu não sei. Tá. Alguém quer dar alguma sugestão? Eu acho que levantar esse flap de novo, não sei se seria legal. Levantar o flap seria arriscado, né? Eu acho que dessas opções aí, para a gente resolver a situação dele, eu faria um PRK, mesmo com medo e tendendo a usar óculos, mas eu sei que ele não gostou mais. Essa Então, topo aí de baixo é após a cirurgia? A topo é depois da cirurgia. A temperatura dele tá até boa, né? Olha lá anterior, antes da cirurgia, quanto que era a ceratometria dele? Nossa, 40. Bem mais irregular, né? Era 45 por 42 e 42 por 41. Aí aqui tá 44 por 42. Vamos ver aqui a anterior. A anterior é essa aqui, ó, 44 por 42, tá certo?
Depois, aqui agora, depois daquela cirurgia de LASIK, ele voltou a 44, 42, mas a hipermetropia dele aumentou. E, no entanto, ele estava com mais 0,75, menos 2, e totalmente dependente de óculos, estava com seus 44, 45 anos aí. E aí? Levantar o flap, fazer um novo esse LASIK. astigmatismo aí dessa, né, ceratometria, não, aparece sim, 2, menos 2. Tem 1,42, né? É um astigmatismo muito irregular. Porque, na verdade, quando você tem um astigmatismo irregular, você não bate, o eixo não bate, a quantidade de astigmatismo não bate, você tem que se basear na refração, porque é uma córnea doente, não é uma córnea normal. Bom, então o que foi feito? Se você pensar em cirurgia para atender a expectativa dele, qual que seria o planejamento? Você faria cirurgia nos 2 olhos, PRK, LASIK, o que você faria, Letícia? Eu faria um PRK no olho direito, porque o que mudou aí na refração dele foi mais olho direito. Tá. Mexeria só no direito. Só. Tá. Então, vamos ver o que foi feito. Nós estamos agora em janeiro de 2013. Bom, tá aí a refração. Então, você proporia fazer um PRK no olho direito, correto? Isso, correto. Tá. Então, vamos ver o que foi feito. LASIK. Eu levantei o flap desse paciente. Você levanta o flap com a maior facilidade, lembrando que tem que tomar muito cuidado, e o cuidado, principalmente, é não ficar lavando muito ali com o flap rebatido, porque você vai pegar todas aquelas impurezas, células que estão no fórnice e jogar tudo no leito estromal e propiciar crescimento epitelial. Eu não sei se vocês já viram eu levantando o flap. Eu levanto o flap, não lavo, aplico o laser, volto o flap para o lugar, aí eu lavo com o flap no lugar. Porque como eu crio uma câmara positiva na interface, o rigger que eu estou irrigando vai saindo, mas não entra impureza, porque eu estou sempre com a câmara positiva, o flap na posição. Então, depois que eu comecei a fazer essa técnica, eu não tive mais crescimento epitelial. E como esse paciente já estava presbita, o que eu fiz? Eu hipercorrigi esse paciente porque a dificuldade dele era maior para perto. Era um olho que ele não usava para longe, porque ele não usava óculos. Então, eu deixei esse paciente com uma visão 1 e Jaeger 1. Isso aí foi em... Quando é que foi? Foi em janeiro de 2013. 13, Vamos ver. Aí está a topografia dele. Você vê que a topografia não muda muito, né? Bom, e aí, em abril de 2016, olha a refração pior. dele. Vou em... TC inalterada. O que é isso? Olha para você ver como é que não é compatível o astigmatismo com a topografia. O eixo é diferente, a quantidade de astigmatismo é diferente. Então, você não pode ficar tratando a topografia, porque ela não expressa o problema refrativo do paciente. É uma córnea irregular. Aquela cicatriz ali muda tudo. Né? Isso. MEC normal AO, tomografia inalterada, topografia inalterada. E a dinâmica é plano menos 1,5 a 90, 1, mais meio, 1, e adição de mais 1. Conduta. Você vê que o padrão topográfico, a gente olhar a primeira topografia, a melhora é muito grande, embora continue uma córnea irregular. Onde tem essa cicatriz, gente, é onde tem aquela incisão que cruzou uma com a outra. Ali fica uma córnea, um leucoma, que dá uma imagem de um astigmatismo bastante irregular. Mas como essa cicatriz é paracentral, não afeta a área central, você tem muitas vezes uma visão excelente. Aí, bom, ele voltou em 2016, já estava com quantos anos? 45? 2007 estava com 38. Então, tá. Como é que você faria com esse paciente? Óculos. E aí pode ser que a gente esperaria para fazer uma faco refrativa, mas por enquanto não. Ele agora está com seus 40. Ele está com 50, mais ou menos, né? Por aí. Aqui, Então... não, 50 pode ser. Terceira vez para aplicar o laser? E aí, como é que é?
Não, por que não levantar o flap e aplicar o laser novamente? Vai ser a terceira vez? Essa é a pergunta. Ele foi Não, operado, depois foi levantado o flap, e quando ele voltou com essa refração, ele voltou queixando de perto de novo. Nossa, mas o que é isso? Uai? Levar esse homem na terapia, a gente tem que aceitar a vida. Gente, uai, as Bom, nós pessoas. somos... Veja bem, aí o que vocês fariam com esse paciente? Eu passaria óculos e falava assim, espera um pouquinho que depois a gente faz uma faca refrativa. Uai. Vamos ver o que Porque foi senão Eu nunca tô vai querendo um olho. feito. Uai, Então, tá querendo ter um olho da infância. Então, vamos lá. Esse paciente, então, com essa refração, quer dizer, um paciente com menos 1,90, dá uma visão de perto bastante razoável, praticamente é metro do olho esquerdo, né? E provavelmente essa dimetropia do esquerdo diminuiu, talvez já por um pouquinho de esclerose cristaliniana. Então, na verdade, eu falei com ele, você vai usar um óculos só para aquilo que realmente for fundamental, porque para longe eu não tinha dificuldade. E para perto ele tinha alguma dificuldade, computador, celular, essas coisas, você usa nessa situação e a maior parte do tempo você vai ficar sem óculos. Esse paciente é praticamente hemétrope, né? O astigmatismo contra a regra melhora a visão de perto, aumenta a profundidade de foco. E outra coisa, você ficar mexendo no flap não é isento de complicações, o principal delas é o crescimento epitelial. Ou seja, o paciente tem mais a perder do que a ganhar. Então, sempre que você pensar que esse paciente tem mais a perder do que a ganhar, você deve orientar isso ao paciente. Não, você tem mais complicações, você vai correr risco do que benefício. Então, não justifica uma nova cirurgia. Então, ele teve que se acostumar com essa ideia de usar óculos. E uma hora ele tinha que usar, né? E lembrando que a amplitude de acomodação, com 50 anos, o paciente não acomoda, gente. A gente acha que depois dos 40 não acomoda. Isso aí está amplitude de acomodação. Evidentemente que a amplitude de acomodação, a pessoa consegue acomodar por curto espaço de tempo. O mais importante não é você saber qual que é a amplitude de acomodação, mas sim o conforto que ele tem, né? Durante qual que é a quantidade de acomodação que ele consegue. Chama-se conforto acomodativo. Conforto acomodativo é metade, menos da metade da amplitude de acomodação. Então, é um paciente que ainda tem muita pouca necessidade de óculos. Então, eu disse para ele que ele realmente não vai mais usar óculos. Então, passei para ele, é um óculos para leitura, você vê um grau muito pequeno, e controle anual. Esse paciente aqui, olha aqui para você ver, esse aqui ele teve agora em 2019. Olha lá a topografia dele. 44, 45, olha a refração dele estável, ele continuou com a mesma refração, manteve o mesmo óculos que ele estava usando. Lembrar que ele foi operado primeiro em 2007, nós estamos falando de 2007, quanto? 10? 12 17? anos depois. 12 anos. Pois é, 12 anos de follow-up. Está aí, ó. 2007, todas... Olha a primeira topografia dele. E hoje, com 48 anos, 2019, esse paciente está usando óculos apenas para perto. Eu trouxe esse caso para vocês, gente, porque córneas com cicatrizes de RK, cicatriz de hexagonal, são pacientes que, quando operaram, eles tiveram um período longo sem óculos, principalmente com a radial. Com a hexagonal, nem tanto, porque a regressão é muito rápida. Porém, esses pacientes são pacientes que realmente são muito gratos à cirurgia refrativa, porque na sua juventude conseguiram ficar sem óculos, mesmo que esteja com uma hipermetropia decorrente da ceratotomia radial. E são pacientes extremamente motivados para a cirurgia. Então, eu quero trazer esses casos aqui, porque isso não é uma contraindicação absoluta. Se você tem uma boa relação médico-paciente, o paciente entende as vantagens, os riscos e limitações do procedimento, você pode fazer uma nova cirurgia. Já fiz dezenas e dezenas de LASIK em cima de RK e os resultados são muito bons. Tá certo? Então, aqui mostrando... aqui, deixa eu ver aqui. Aqui foi o final aqui da história. Aqui o que podia ter sido feito, né? Lá atrás foi levantado o flap. Bom, o certo é que esse paciente, aqui está fiz uma CT dele, olha as incisões.
aquela incisão, olha como é que está aqui. Você vê uma incisão vertical para central, aquela incisão que praticamente não cicatrizou bem, né? Que teve cruzamento de incisões. E aqui vocês conseguem ver uma linha preta logo abaixo, ali no estroma anterior, que é a espessura do flap que foi feito nesse paciente. A topografia continuou com aquela irregularidade, mas esse paciente continuou o objetivo dele. Aqui, bom, o que é que nós aprendemos com esse caso? Letícia, lê para nós aí. Tá bom. Paciente resistente ao uso de óculos e com bom perfil psicológico faz toda a diferença na indicação ou não do tratamento refrativo. A esposa, bem mais nova, o acompanhava em todas as consultas e o incentivava ao tratamento refrativo, porque ele não ficava bem de óculos. Na reaplicação de laser, foi feita uma báscula que foi muito bem aceita e o manteve sem correção por muitos anos. A ceratotomia hexagonal foi abandonada pelos maus resultados e frequentes complicações. Neste caso, apesar da córnea irregular, sua refração estava estável. O fato da área central da córnea não ter sido tratada em todos os procedimentos explica a boa visão, apesar da irregularidade topográfica. Apesar do bom resultado, nos casos de retratamentos, o paciente deve ser muito bem orientado devido à baixa precisão do tratamento. No caso de hipermetropia, essa limitação é menos crítica. Procedimentos corneanos múltiplos reduzem a previsibilidade dos resultados, assim, observar a estabilidade do procedimento anterior é fundamental. A principal complicação do levantamento do flap é o crescimento epitelial. Devemos sempre avaliar o risco-benefício que justifica um novo procedimento. Este paciente foi informado de todas as opções de tratamento. É muito intolerante ao uso do óculos socialmente. Lembrar o seguinte, que quando a gente fala que esses procedimentos múltiplos levam à redução da previsibilidade, isso é mais crítico no caso da miopia, porque se você deixar esse paciente míope, hipermétrope, ele vai ficar muito ruim, principalmente que esses pacientes geralmente são pacientes présbicos, que operaram há 20, 30 anos atrás. Não é hipermetropia, não. O paciente, às vezes, tem mais 5, você deixa com mais 2, gente, a diferença desses pacientes que estão resistentes ao uso de óculos é muito grande. É lógico que eles vão usar óculos, mas eles vão, muitas vezes, vão numa festa, entendeu? Vai num encontro social, eles não têm aquela obrigação de usar aquele óculos constantemente, que são óculos geralmente antiestéticos, com lentes muito espessas, então esses pacientes geralmente se sentem constrangidos. Então, se você puder melhorar para esses pacientes, se eles tiverem motivação, eles vão ficar muito satisfeitos, embora tenha uma menor previsibilidade. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, eu achei esse caso seu super interessante, porque ele está nos dando a oportunidade de comentar aí com os nossos fellows a respeito da idade média da cirurgia refrativa. Eles estão, na realidade, os nossos fellows eles estão pegando agora uma época em que a cirurgia refrativa é uma cirurgia que a gente pode quase que garantir um bom resultado aos nossos pacientes. Mas há 30 anos atrás, quando existiam os procedimentos incisionais, seja RK, cirurgia hexagonal, a cirurgia de expansão escleral, muitas vezes foram cometidas uma série de iatrogenias que realmente comprometiam muito a qualidade de visão dos nossos pacientes. Talvez os piores pacientes que eu tenho hoje na clínica, usuários de lente de contato, são aqueles que foram submetidos a RK, naquela técnica soviética que induzia a hipermetropia progressiva, e muitos deles estão com refração de mais 7 com menos 5, e realmente é um quadro dramático, porque eles têm as córneas muito aberradas. Eu nunca me senti confortável em fazer flap em paciente submetido a RK ou procedimento hexagonal, não por causa da técnica, mas sim pelo fato de eu considerar que existe uma instabilidade da refração do paciente ao longo dos anos. Se a gente for acompanhar esses pacientes de RK aí durante os últimos 15 anos, a gente vai observar que muitas vezes a refração vai mudando, a hipermetropia vai aumentando,
o astigmatismo eventualmente muda o eixo e vai aumentando também. Então, eu considero que um dos principais pré-requisitos em cirurgia refrativa a laser é estabilidade. Então, quando a gente não tem estabilidade da refração, se a gente fizer uma correção com laser, muitas vezes o resultado inicial será muito bom, mas vai ter um fenômeno de escape aí, muitas vezes 2, 3 anos após a cirurgia, o paciente vai retornar e, eventualmente, ele pode retornar até com uma refração muito próxima daquela que ele apresentava antes do tratamento a laser. Então, eu realmente não incentivo nenhum paciente que foi submetido a RK a fazer um novo tratamento no plano corneano. A maioria desses pacientes eu tenho tratado com procedimento faco-refrativo, com correção da hipermetropia com a lente intraocular, e os resultados normalmente são muito bons. Então, a minha técnica é um pouquinho, eu prefiro a abordagem. A maioria desses pacientes que foram submetidos a RK estão na faixa de 60 anos ou mais, então eles já estão com catarata, então a minha estratégia, a minha abordagem no sentido de fazer a cirurgia de catarata deles. Com relação ao flap com lâmina nesses pacientes, eventualmente nós podemos ter também um buttonhole, se você tem um paciente com procedimento hexagonal na parte central da córnea, e muitas vezes essas incisões têm 90%, 95% do estroma corneano, eventualmente, na hora da gente levantar um flap, você pode ter uma irregularidade, pode ter um buttonhole até hexagonal, e isso, de uma certa maneira, vai impedir a aplicação do laser. Felizmente, esse paciente, por exemplo, eu não o operaria na época que você operou. Talvez hoje eu até fizesse um tratamento transepitelial nele, se ele realmente estivesse muito incomodado com relação a esse astigmatismo. E com relação a esse argumento de que a esposa acha que ele não ficava bem de óculos, eu acho que você, de repente, ele tem que continuar usando óculos, tem que trocar de esposa, e não fazer uma cirurgia refrativa, porque a esposa acha que ele não fica bem de óculos. Então, a solução mais lógica, para mim, me parece ser trocar de esposa e continuar usando óculos se ele quiser. Né? É mais fácil, mas essa dá mais trabalho, Ciro. Exato. Arnaldo, mas é isso. Foi interessante eu trazer esse caso aqui, porque realmente é um caso muito desafiador. Com certeza. Não, adorei esse caso, achei super interessante. Gente, vou falar com vocês o seguinte, como eu falei com vocês, eu tenho dezenas e dezenas, se vocês quiserem, eu posso trazer um dia aqui para a gente falar só de casos de LASIK com lâmina pós-RK. São muitos casos. E eu tenho observado o seguinte, primeiro, evidentemente que essas córneas têm que estar estáveis. Como são pacientes que muitas vezes foram operados, esses pacientes têm um follow-up, e essa hipermetropia às vezes vai aumentando lentamente, a gente tem um acompanhamento para saber como é que está essa córnea, se ela não está oscilando. Uma coisa que me chamou a atenção ao longo de muitos anos operando LASIK pós-RK é que, surpreendentemente, há uma estabilidade grande dessas córneas. Elas não ficam estáveis, elas ficam mais estáveis do que antes. E isso é importante, primeiro porque você restabelece a prolasticidade dessa córnea, você melhora a esfericidade dessa córnea, então, futuramente, quando o paciente tiver que fazer uma faco refrativa, ele vai ter uma córnea com uma qualidade óptica muito superior do que aquelas córneas com 33, 34, que eles tinham antes da cirurgia. Nunca tive um buttonhole, embora seja a principal complicação que você possa ter em córneas muito planas. Você pode ter buttonhole e principalmente free cap, que é sem o pedículo. Eu nunca tive uma complicação com lâmina em pacientes pós-RK. E os resultados, parece que a cicatriz, parece que depois que você faz um flap, parece que a cicatriz do flap de alguma forma ajuda a estabilizar essas incisões. A gente sabe que essas incisões do RK, elas não cicatrizam, por isso que essas córneas ficam estáveis e acaba tendo hipermetropia progressiva. Agora, o curioso é que depois que você faz o LASIK, essas córneas ficam muito estáveis, não continua aquela progressão. Você pode ter uma perda de efeito, até porque houve uma progressão da hipermetropia, mas não aquela que tinha que progredir, que tinha que aplanar, foi aplanada ao longo dos anos. Depois do LASIK, a gente observa que
há uma estabilidade e esses pacientes voltam a ficar sem óculos, ou reduzir a dependência de óculos e ficam muito satisfeitos. Então, eu continuo fazendo, se aparecer lá outros pacientes com hexagonal, bom, desculpa, estou falando de estereotomia radial. Esses pacientes com córnea plana, eu vou, evidentemente que se não tiver catarata não adianta. Mas se esse paciente tiver uma boa visão com óculos e quiser operar, eu vou operar. E os resultados são surpreendentemente muito bons. Eu queria até mostrar um caso aqui, para a gente continuar discutindo isso. Reinaldo, só comentar um comentário final aqui, que é o seguinte. Hoje em dia, a tendência, há algum tempo atrás, antes da mitomicina ser tratamento transepitelial, era uma verdadeira heresia a gente pensar em fazer uma ablação de superfície em um paciente que tinha cicatriz, tanto de transplante quanto RK, ou qualquer tipo de cicatriz por causa da alta incidência de AIDS. Mas hoje em dia existe uma tendência naquele paciente que tem uma hipermetropia progressiva por RK, o tratamento transepitelial com a mitomicina C. E os resultados, se a gente... Podemos até pedir um fellow para fazer um levantamento desse tratamento transepitelial com mitomicina C em RK, e os resultados aparentemente são muito bons. Então, nós temos essa outra opção hoje em dia, que é a realização do PRK. Eu já fiz aí talvez uns 5 ou 6 casos, sabe? E os resultados realmente são animadores. Eu, atualmente, se eu precisar fazer paciente, uma correção de hipermetropia moderada no paciente pós-RK, eu vou fazer o tratamento transepitelial com mitomicina C, aí, com 1 minuto, 1 minuto e meio. Okay? Não, podemos até pedir alguém, vamos pedir aí, de repente, doutor Giovanni, para fazer um levantamento da literatura aí no tratamento atual cirúrgico desses pacientes de RK e ver, comparar uma técnica com a outra aí. Ok? Ótimo. Mas é isso. Agora uma coisa, Arnaldo, que eu acho interessante é que eu trouxe esse caso porque, às vezes, quando a gente vê uma córnea com incisão, a gente fica com medo de fazer um procedimento fotoablativo. Vocês estejam preparados para que essas incisões abram. Elas vão abrir, principalmente a incisão inferior. Às 6 horas, sempre ela abre. As 3 inferiores, geralmente, abrem. E por que abre? Porque a córnea é mais fina temporoinferiormente. Consequentemente, então, as incisões são mais profundas e, consequentemente, mais chance ao estarem abertas, o flap, quando você faz a pressão ali, ela abre e você tem aquela pizza, embora não saia um pedaço de pizza, ela fica presa pelo pedículo dessa incisão no centro. Então, é só reposicionar com cuidado ali que você vai ter um resultado muito bom. Então, para continuar essa discussão, Cláudio, você quer acrescentar alguma coisa aí? Não, professor, está ótimo, eu estou aprendendo muito, eu estou ficando preocupado com... Bom, uma coisa é o seguinte, nós não vamos ter tantos casos mais, porque a RK já foi abandonada, então talvez a gente não tenha que passar por esse tipo de decisão, que eu acho uma decisão muito difícil, complexa. Então, a gente está um pouco livre disso, né? Com certeza. A tendência é desaparecer. A tendência é desaparecer. Pensando nesse caso, como nós, médicos, vamos ter, e os mais jovens vão ter que se readequar, ou talvez quem vai ter que readequar somos nós, né? Mas eles já estão nessa vivência dessa busca da juventude eterna e que as pessoas não aceitam essa dificuldade. Eu fiquei pensando em mim, eu vou falar de uma coisa mais pessoal do que técnica. Eu nunca, quando comecei a entrar na presbiopia, pensei em não usar óculos. Sempre foi óculos. Eu nunca tive resistência alguma, e eu acho que a minha geração também não. Então, é uma coisa que para nós, para mim, talvez seja novo, mas para essa, né, turma mais nova, não. Então, é uma coisa interessante. Excelente consideração, Cláudio. Eu dei aula durante mais de 15 anos no curso de pós-graduação de geriatria. Então, a parte de visão na terceira idade é uma área que eu sempre me dediquei muito. E eu percebo
em contato com esses professores de geriatria, como que mudou o perfil do paciente idoso hoje. Para começar, a idade que a gente chama de idoso do ponto de vista do IBGE era 55, depois passou para 60, 65, agora é 70. Ou seja, é uma frase que eu uso muito nesses cursos, o nosso conceito de velhice envelheceu. Porque hoje uma pessoa com 60, 65, 70 anos está em pleno exercício das suas atividades. É impressionante aqui nos Estados Unidos, para todo lado que você vai, você vê pessoas com aparentemente 80 anos ou até mais, plenamente em atividade. Eu tenho uma vizinha aqui do lado, fiquei conhecendo por um acaso, ela tem 90 anos, mora sozinha, sai de carro todo dia, anda para todo lado, 90 anos. Então, quer dizer, é lógico que são pessoas idosas, mas como a expectativa de vida aumentou muito após os 60 anos, essas pessoas não estão se sentindo no fim da linha. Elas querem, vamos dizer, a autoestima elevada faz com que essas pessoas, muitas vezes, ou façam botox, ou façam cirurgia refrativa, ou façam blefaroplastia, ou façam todo tipo de cirurgia plástica. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo, gente, é plástica. Cirurgia plástica quem faz é pessoa de mais idade. Jovem é menos, né? Com exceção de prótese de mama, o resto quem faz é velho. Então, a gente observa que o conselho nosso de velhice envelheceu. E como o objetivo do cirurgião refrativo é atender a expectativa, então a gente tem que entender esse paciente, não é tratá-los como velho. Já fala, não, mas espera você ter catarata. O paciente não está se sentindo, ele não quer esperar 5 anos para poder resolver o problema dele, não. Então, a gente tem que começar a ver a pessoa. Agora, evidentemente, tem pessoas com 50 anos que têm mentalidade de velho. Então, essas pessoas, você tem que tratá-las também como elas se sentem. Mas aqueles que se sentem jovens, produtivos, essas pessoas você tem que dar para elas, assim, que oferecer para elas aquilo que elas esperam da gente. Ok? O fato da gente ficar mais velho, a gente vai entendendo os velhos também. Então, isso é bom. Para um jovem, né, na faixa de 30 e poucos anos que vocês estão, uma pessoa com 60 anos, puxa vida, é a idade dos pais de vocês, poxa. É velho para vocês. Mas quem está com 60 não se sente velho. Então, vamos dar para eles o que eles estão esperando da gente. E não o que a gente espera. A gente tem que atender a expectativa deles. Aí está o prontuário, é um paciente bem antigo, né? Prontuário 66. Então, vamos lá. Essa aqui é uma paciente médica. Ah, não, desculpa. Arnaldo, seleciona alguém para nós, hein? A doutora Silvia. Vamos lá, Silvia. É uma paciente médica, 32 anos. Em 1986, procurou a clínica para cirurgia refrativa. Em novembro de 91, com 35 anos, ela foi submetida à ceratotomia radial. A zona óptica. Eu que operei essa paciente, ela tinha 35 anos, 91, ou seja, pré-excimer laser, né? Sim. Hoje ela está com 60 e tantos anos. Então, zona ótica de 3. Esse 8 você fez, são 8 incisões que você fez. 8 incisões, Tá. Com 60 dias, ela estava feliz, a refração menos 1,5. Silvia, olha para você ver. Feliz, ela tinha menos 6, menos 5,5. Ela estava com menos 1,5, com menos 1,5, mas feliz da vida. Esse é o perfil do paciente com ceratotomia radial. Eles sabiam que a incisão, que a cirurgia incisional, não tinha precisão de deixar a pessoa hemétrope. Não existia essa expectativa, nem do médico, nem do paciente. Diferente da expectativa dos nossos pacientes hoje com o excimer laser, tá? Certo. Né? Então, no pré-operatório, menos 6, menos 5,5, aí com 60 dias, 1,5, 1,5, a 70 com 1,25, visão de 0,8 nos 2 olhos. A ceratometria pré-operatória, 43,5 por 44,5, 44,5 por 43, 75. E no pós-operatório, 40 por 41,5, 25, 40, 25 por 40.
Com 6 meses, plano com menos 2,95, plano com menos 1,65. Essa córnea foi ficando cada vez mais plana, né? 39 por 38, 37. Com 6 anos, ela estava hipermétrope nos 2 olhos. Com 10 anos de pós-operatório, mantendo mais ou menos essa hipermetropia aí. Mais 2 com menos 2 é 120. Menos 1,75 com menos 1,5 é 75. O que é isso daqui? O que eu falei com essa paciente, Silvio? A paciente voltou. E, gente, se a gente não tem um follow-up de longo prazo, a gente não tem complicações de longo prazo. Então, eu nunca tive. Claro, você não acompanha seus pacientes, não vai ter mesmo, não. Então, o que eu faria com essa paciente? 10 anos depois da cirurgia. Ficar sem óculos, né? Oi? Ela está querendo ficar sem óculos. Ela veio, exatamente. Ela veio porque a visão dela tinha piorado. Ela ficou 10 anos sem usar óculos, dos 35 aos 32 e pouco, aos 40 e poucos. 45 anos, a visão dela ficou muito ruim. Você observa que o equivalente esférico dela é mais um, e é mais um nos 2 olhos. Então, essa paciente ainda tem uma visão de longe muito boa. Entendeu? Quer dizer, uma paciente que aquele conoide externo lá, ela está ali pertinho ali da metropia, não é uma visão ruim, não. Mas ela começou a notar que estava tendo dificuldade, principalmente para perto. Para longe já não usava óculos, usava mais para perto. E aí? O que você faria com essa paciente? Reinaldo, a córnea dela aqui em 2001, muito plana, 38, 35 por 38, 34 por 35. Eu acho que passaria um óculos para ela nesse momento, mas assim, eu poderia avaliar uma lente de contato também, porque Olha tem para você ver a paquimetria. A paquimetria aqui. Você passaria um óculos multifocal. Entendi. Não, alguém faria alguma coisa diferente? No multifocal não, porque... Multifocal talvez não, né? Porque essa córnea é muito irregular, Perfeito. Talvez ela não fique bem com óculos multifocal. Mas eu passaria, né? Tentaria uma báscula para ela aí, sabe? Silvia, Numa lente de contato. me ajuda aí, Silvia. Essa eu não córnea, sei, não foi eu que operei, não. Mas essa córnea está muito regular, ela está muito bonita. Olha para você ver, pós-RK, essa córnea está bacana para dar, não. Olha para você ver. Não está muito irregular, não. Isso pós-RK, um resultado excelente, tá? Agora, você percebe que volta... Uma topografia, assim... Entendi. Não, tudo bem, mas você vai ver muita topografia muito irregular pós-cirurgia incisional, que é o normal, tá? Que é o comum. Mas aí, você passaria o óculos separado para ela? Ou só para perto? Ela tá querendo melhorar a visão, né? Eu passaria, assim, a visão dela para longe, né? Aqui com correção ela é 0,807? Isso. Bom, será que é chato? Eu sempre passo um óculos de acordo com a necessidade do paciente. Pós-catarata tem um exemplo muito clássico. Você faz uma cirurgia de catarata, o paciente fica, às vezes, com -1 nos 2 olhos, -1, -2, +1, mais. E o paciente está feliz da vida. Então, para que eu vou passar um óculos se o paciente está feliz daquele jeito? Deixa o paciente feliz. O importante é atender a expectativa dele. Passa um óculos só para perto se tiver necessidade. Pequenos graus vão fazer uma diferença tão pequena na qualidade de visão do paciente que ele não vai acabar usando óculos. Então, eu passo quando o paciente sente que tem alguma limitação para alguma atividade. Bom, então você passaria óculos, vamos ver o que foi feito aqui. Então, com 2001, 10 anos depois dos 45 anos, eu fiz um LASIK no olho direito. Mas essa córnea estava muito plana já, não? Hã? Estava 34 a córnea. Por isso que eu fiz um H-LASIK, vou tratar essa hipermetropia, para melhorar essa córnea estava oblada para torná-la prolada e melhorar a esfericidade dela. Eu estou querendo melhorar a qualidade dessa córnea. Ela vai diminuir, vai aumentar a sua hipermetropia. Vai aumentar a curvatura. Uma hipermetropia, eu confundi, tá? confundi, verdade.
Não, É tranquilo. verdade, dá para fazer mesmo um Então, aí, LASIK, ó, olha aqui, ó, olha aqui o report aqui do laser aqui, ó. Foi feito um plano com mais 2 eixo a 30. Tá certo? Mais 2 eixo a 30, que é a mesma coisa lá que o mais 2 com menos 2 a 120. Ok? Uhum. Está aqui à direita, aqui, mostrando o relatório do laser. Tá, ok? A data, tudo bonitinho lá, ó. Data do paciente, a data da cirurgia. Bom, Você aqui planejou fazer assim, mais 2? Hã? Você tira mais 2 só num eixo? não, veja bem, se você faz um planejamento de mais 2 cilindro, eixo a 30, essa refração é a mesma que mais 2 com menos 2 eixo a 120. Você Ah, usando tá. cilindro positivo, você não mexe na área Positivo. central da córnea. Tá certo? Então, ao não mexer na área central da córnea, é melhor você mexer na periferia para encurvar essa córnea. Eu quero encurvar essa córnea, eu quero melhorar a sua esfericidade, tá certo? Eu vou tirar menos na córnea, a área central não vai ser mexida. Então, foi feita a cirurgia, então, em 2001, está lá mostrando a idade dela, nasceu em 64, cirurgia foi feita em julho de 2001. Então, vamos ver aqui. Ela operou o olho direito, né? Continua, Silvio. Então, em setembro de 2002, um ano após o LASIK, estava plano com menos 1 e mais 3 no olho esquerdo, 0,8 no direito e 0,9 no esquerdo. Uhum. O que você faria? Você observa como é que melhorou a ceratometria. Repara para você ver, ó. Ela estava com 35, né? Para 36,5. 30, Não fez muita diferença, não. Você vê que, às vezes, não, corrige bem e não mexe tanto na ceratometria. Por isso que eu falei com vocês que não existe aquele negócio de aplanar uma dioptria por grau de miopia, nem encurvar uma dioptria por grau de hipermetropia. Uhum. E aí? Você voltou em setembro, um ano após o LASIK do olho direito, reclamando da visão. No olho direito? Não, ela tinha feito cirurgia há um ano, tinha feito cirurgia no olho direito. Ela voltou reclamando do olho esquerdo. Ela estava com mais 3 no olho esquerdo. Ah, você fez cirurgia só no lado direito? Foi. Foi só no direito. Aqui, ó. O repórter só no olho direito. Ela foi feita aqui em 2001, submetida a LASIK olho direito. Por que Tá você não vendo? quis fazer no esquerdo? Gente, ela estava no olho esquerdo, ela estava com mais 1,75 menos 1,5, que é praticamente mais 1. E essa paciente, o seguinte, como a gente não tem a gente atende a expectativa do paciente. O paciente não estava queixando mais do olho direito. Então, eu operei só o olho direito. Entendi. O esquerdo, pode fazer o esquerdo agora, ué. você faria o LASIK do olho esquerdo? A olho esquerdo, a ceratometria 33,67 e 35,49. Você faria um LASIK no olho esquerdo? Eu faria. Ela Você agora fez está uma com LASIK lá direito, 46 anos. ela ficou bem, né? Ficou com menos 1 aqui, Uhum. né? Um ano Então, vamos ver o depois. que foi feito aqui. Então, foi feito um LASIK do olho esquerdo. O que se proporia? Ela tem mais 3 nesse olho esquerdo. Você procuraria deixar ela Deixar um pouco média? mais míope. Você deixaria uma Qual báscula que nesse é olho a esquerdo? ceratometria dela? 570, né? A paquimetria? É. A Era paquimetria é grossa. 573, eu acho. É bem grossa. Pacientes esses pacientes aí, se bem que ela era míope, né? Ela tinha menos 6 de miopia. Deixa eu ver quanto que está a paquimetria aqui. Ela Ó. tinha menos 6. Acho que era 570, era Deixa eu ver 50, aqui. 573, Olha lá. 570.
570, ela continua com 570, porque você dá fez sim pra fazer, você fez. Você não mexeu na área central. Quando você faz mais 2 eixo a 30, você não mexe na área central. Está com a mesma paquimetria. Pois é, mas a questão é o seguinte, Deixaria elemento. O olho dela esquerdo é o olho dela dominante, provavelmente, não? Porque ela era o olho que antes da RK era 5,5, então possivelmente era o olho dominante dela para, né, para longe. Ela tem uma visão melhor no lado esquerdo, que é 0,9, né? Eu não sei, eu teria que conversar com essa paciente, né, para no caso. Conversar. Isso não tem receita de bolo. conversar Tem que ver com o paciente que é a expectativa dela. Você pode fazer um teste de lente de contato, se tiver dúvida, né? Isso, para Fica ela feliz ver. com a visão do olho direito, né? Então, vamos ver o que foi feito. Tá aqui o plano cirúrgico, foi feito exatamente isso. Foi feito mais 3, porque era o olho dominante. Olha como é que vocês estão desenvolvendo um raciocínio lógico. Então, essa paciente, aos 46 anos, foi submetida, então, em outubro de 2002, no 7º dia pós-operatório, ela estava com a visão de 0,7 no olho esquerdo e Ager 1, porque ela estava lá com o cilindro contra a rega no olho direito, que ajudava para perto. Então, vamos continuar. 2003, está aí a topografia dela. 2003, acuidade visual de 0,806, mantém J1, mantém sem correção. 2005, com 49 anos, ela está com cansaço para leitura. Você descobriu um cilindro de -1 a 120 e -2 a 90. Nesse momento aqui, tá. Refração, você passou para perto quando necessário. É o que eu faria também. Em 2009, com 53 anos, 0,75 a 70, com -2 a 90, né? Manteve o óculos. Em 2012, mais 2, com -2, parece que voltou praticamente, né, a refração anterior. Com 58 anos. Olha como é que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Olha a ceratometria dessa paciente, lá atrás e agora. Repara para você ver que a ceratometria está praticamente a mesma coisa. Ou seja, essa córnea, gente, ela não está instável, não. A córnea continuou do mesmo jeito. A topografia está estável. O que aconteceu foi que a hipermetropia dela aumentou, que é muito comum aparecer. Se a pessoa não tem catarata, é muito comum aparecer na faixa dos 40, 50 anos, aumentar. Não é raro, não. Quando tem miopia, quando tem a catarata, costuma, às vezes, diminuir a hipermetropia, né? Ela não tinha catarata, porque ela estava com a visão muito boa, com visão de 1 nos 2 olhos. Em 2014, ela estava com mais 3, mais 2,5. Olha a topografia lá. A topografia estava estável. Estava com 40, 37, 38 e 39, 36, 37. E aí? Ela está com 58 anos agora, com essa hipermetropia, astigmatismo, né? Essa córnea estável, acho que agora, né? A gente ficaria mais agora a faco para ela. Acho que, né? Ainda mais que ela está evoluindo essa hipermetropia, né? Nesses últimos tempos a hipermetropia dela só aumentou, né? Ela tem um astigmatismo que está estável, aí é uma córnea estável. Acho que agora, então, se ela importante nesse é o quê? Conversar com o paciente. Conversar. Principalmente se é uma paciente diferenciada, esclarecida, você vai dar para ela as opções que existem. Você pode dar a opção de fazer uma cirurgia na córnea ou uma cirurgia intraocular. Você está optando eu acho assim, que é uma córnea que já foi muito mexida. Assim, ela teve essa RK, teve depois de novo esse LASIK nos 2 olhos. Eu acho que nessa idade eu não mexeria na córnea mais. Eu proporia, né? Eu ia propor para ela uma faco com uma liotórica, né? A gente conversaria nesse sentido, mas eu explicaria para ela as opções. Mas eu acho que assim, nessa idade, o ganho dela, né, com um novo procedimento
refrativo, digamos assim, não vai, assim, ele não vai ter uma durabilidade. Uhum. Como a Então, cirurgia gente, de sempre catarata pode ter. acontece. Perfeito, ótima sugestão. A gente deve sempre, gente, conversar com o paciente, explicar para os pacientes os prós e contras e discutir com o paciente as vantagens e desvantagens de cada técnica, tá certo? Então, ela chegou aqui com 58 anos, já estava começando com uma catarata nuclear, e a conduta seria o quê? Levantar o flap, novo corte. Não. Você está sugerindo, então, fazer a cirurgia da catarata. Na verdade, aí é um desafio, né, para poder calcular a lente dessa cirurgia então, aí, porque, assim, a questão toda é o cálculo da LIO aí, com uma córnea. Né, vai ser exatamente. Tem que explicar para ela essa imprevisibilidade também da... Exatamente. Hoje, com essas formas mais novas, geralmente a surpresa biométrica ela caiu muito, né? Mas, de toda forma, é o seguinte, conversei com ela dos prós e contras e sugeri para ela, você está com uma visão boa, você não tem uma dependência absoluta de óculos, o equivalente esférico dela não é grande, não é alto, ela usa o óculos mais para os postos visuais, e falei com ela, espera, você está começando com catarata, então não justifica fazer uma cirurgia e daqui a pouco tempo você fazer nova cirurgia. Então, mantive a conduta, voltou em 2018, a visão ainda muito boa, eu não indiquei a cirurgia e manter o óculos até que ela tenha uma baixa de visão e tenha interesse pela redução da correção visual. Então, gente, quando um paciente tem uma visão boa com óculos, eu sou resistente, mesmo que tenha uma miopia ou tenha uma hipermetropia, se o paciente não manifesta interesse de ficar livre da refração do óculos. Se o paciente está satisfeito com o óculos, não está usando ele com muita frequência, eu acho que é razoável a gente aguardar um pouco, esperar que essa visão piore para a gente poder indicar uma cirurgia de catarata. Então, o que a gente pode aprender com esse caso aí? Silvia, lê para nós aí. O paciente de refrativa mantém um controle periódico 23 FU? O que é isso? 23? Eu não sei, eu não estou vendo. O que está? Eu não estou vendo aqui. Você follow-up. 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 23 anos de follow-up, tá? 23 anos, Pacientes de RK eram muito menos exigentes que os submetidos ao excimer laser. Essa paciente ficou muito feliz com o resultado do RK, porque ficou 10 anos sem óculos. Muito bom mesmo. Paciente de refrativo opera para não ser dependente de óculos. Se estiver satisfeito com a visão e não tiver limitações, evite prescrever óculos, vai frustrar o paciente. Claro, o paciente operou para não usar óculos, né? Para isso, satisfeito com a visão. Gente, é comum demais. Às vezes, paciente que eu já operei há muitos anos, o paciente volta, às vezes foi em outro médico, qualquer motivo, não interessa, e volta usando óculos, às vezes mais um, menos meio, mais meio, menos meio, mais... Umas coisas assim que o paciente fica extremamente decepcionado, porque fala assim, poxa, eu operei para não operar. Eu falo assim, mas você se sente bem com os óculos? Não queria usar óculos, ligar para esse pode operador. Você sente tanta falta do óculos? Não, uso muito pouco. Então, usa só quando for necessário. Mas o colega vai e prescreve o óculos e o paciente acha que usando o óculos vai melhorar a visão, acha que se não usar vai piorar. Aquelas coisas, né? E, às vezes, deixa o paciente frustrado desnecessariamente. Vamos lá. Em refrativa, a expectativa a ser alcançada é a do paciente, não a do médico. Sim, sempre lembre disso. Evite falar em grau após o tratamento. O que importa é a visão. É muito comum isso, gente. O paciente fala assim, doutor, como é que ficou, com quantos graus que eu fiquei? Eu falo assim, vamos medir sua visão? Sua visão está satisfatória? Está ótima. Pronto. Não tem detalhe, não. Não estou mentindo. Eu não estou dando para ele uma notícia que vai tirar o prazer que ele está tendo de estar enxergando bem. Claro. Isso mesmo. Após a cirurgia refrativa, pequenas ametropias são bem toleradas. Se tivermos uma surpresa refracional importante, o retratamento deve ser feito o mais rápido possível. Nunca fale em retoque. Retocamos o que não foi bem feito. Se for necessário, será feita uma reaplicação.
Toda ônus, né? relação, sem ônus, né? Claro. Toda relação médico-paciente se baseia no binômio confiança-competência. Escreva tudo o que falar com o paciente. Informações controversas vão gerar insegurança. O tratamento é opcional e o interesse deve partir do paciente. Tá. Eu coloquei aqui embaixo algumas referências sobre essa questão isso que o Arnaldo pediu há pouco, das opções, né, pós-RK. O que tem de literatura aí. Eu acho que quem vai fazer um levantamento disso aí? Giovanni. Ah, tá, o Giovanni, pois é. Depois você olha nesse slide aí que tem algumas referências lá, Giovanni. Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Tem nada a acrescentar, acho que está perfeito. É isso mesmo. O Cláudio, você quer fazer alguma observação? Eu quero saber quando é que o senhor volta, porque agora estou pensando em fazer cirurgia refrativa. Segunda-feira, se Deus quiser, eu estou aí. Gente, eu vou apresentar para vocês o último caso, é um caso bem rapidinho, é só porque nós falamos de situações inusitadas, que vocês talvez não vejam. Arnaldo, escolhe alguém para nós, é um caso aqui muito rápido. Vamos ver aqui. Doutora Débora. Estou aqui, boa noite. Boa noite. Boa noite, Débora. Paciente masculino, 62 anos, em julho de 2020, veio para a rotina. Ele relata baixa visual com óculos. Cirurgia com radiofrequência, que é a termoceratoplastia em ambos os olhos, mais LASIK AO. Atualmente, fez uso de lente de contato gelatinosa, báscula em olho esquerdo, mais 5 e mais 7,5. A refração desse paciente dinâmico é mais 5,5, menos 1,25 a 75, mais 6, menos 1 a 145, com uma adição de 3. Paciente 62 anos, né? A correção atual dele é mais 5,5, menos 1,25 a 75, e mais 4,75, hipocorrigido, né? Menos 1 a 145, enxergando 0,6, 0,9, né? Adição de mais 3. Na biomicroscopia, ele tem cicatrizes anulares, que são decorrentes, né, da termoceratoplastia, na córnea em ambos os olhos. Eu acho, né, que essas cicatrizes são da termoceratoplastia. Uma catarata N1 em ambos os olhos, fundo de olho normal e uma MEC mais limítrofe, né, limite inferior. Conduta nesse caso. Esse paciente foi submetido quando à cirurgia de LASIK? Qual a idade que ele tinha, professor? Não coloquei aqui, né? Não faz, não sei se faz diferença. A termoceratoplastia foi feita há muitos anos, né? Provavelmente. Na década de 80, depois ela foi ressuscitada na década de 90, com novos equipamentos, mas realmente a coisa tem muita regressão, então ela foi abandonada. Sim. O LASIK, eu não tenho essa informação, mas como ele já veio operado, eu não sei, sinceramente eu não sei, não vou chutar. Tá. A PAC desse paciente tem? A PAC boa, deve ser. Esse hipermetro pode escrever tudo. PAC boa. Nas duas topografias, né, o padrão topográfico aí, uma córnea plana de 42,43, a outra também 42,43. Tem aí no olho esquerdo um aumento de curvatura, mas é uma ceratometria boa. Professor, eu faria, se o paciente está insatisfeito com óculos, ele veio procurando mesmo a cirurgia refrativa, é uma opção para ele. Eu não estava reclamando da visão com óculos. Baixa visual com óculos. Ele já faz uso de lente de contato, né? Gelatinosa. Sim. Tentaria adaptar, às vezes, uma lente de contato há muitos anos, né? Usa mais 5, mais 7,5. Oi? Sim. No primeiro momento, tentaria ver como que fica a visão dele com uma lente de contato, às vezes rígida, não sei se é o caso, mas esse paciente, eu acho que ele pode ser submetido a um HLASIK, levantar o flap e fazer uma
uma reabordagem aí poderia ser uma opção, sim. Tá. Então, vamos ver o que foi feito. Esse paciente, gente, era uma coisa interessante. Ele estava reclamando da visão com óculos, mas ele usava lente de contato muito bem. Ele estava bem adaptado com lente. Ele não reclamava da lente, reclamava do óculos. Uhum. Aí eu comentei para ele o seguinte, ó, você está com 62 anos, sua visão ainda é muito boa, você consegue usar lente de contato, né? Sim. Então, é o seguinte, se essa visão não te atende, a solução vai ser, oportunamente, a gente fazer uma cirurgia de catarata. Mas, como é um paciente que já foi feito uma termoceratoplastia, eu achei realmente que não justificava mexer. Primeiro que é uma entropia muito alta num paciente que já tinha catarata, que conseguia resolver o problema do óculos dele, que é diferente de quem não se adapta com óculos, que é uma solução mais rápida. Sim. Né? Então, se você pensasse em cirurgia de catarata, você pensaria numa lente monofocal asférica, monofocal esférica, ou uma ou trifocal asférica? Ai, aí eu sou péssima para cirurgia de catarata, nunca sei. Tá. O paciente já está acostumado com báscula, né? O paciente. Então, O paciente já está acostumado com a báscula, né? Com a lente de contato gelatinosa, já com a báscula em olho esquerdo. A regra básica é o seguinte: toda vez que um paciente for submetido a uma cirurgia de hipermetropia, você deve evitar lente asférica, use lente esférica. Sim. E, como esse paciente está bem adaptado com báscula, ele tem um astigmatismo que você observa que é um pouco irregular no olho esquerdo, então eu faria nesse paciente uma lente esférica, né? Monofocal e uma báscula, tá certo? Ótimo. Certo. E, se fosse o caso, também poderia fazer uma lente esférica, tórica, mas fazendo uma báscula. Muitas vezes, quando o paciente tem uma báscula, ele não faz tanta diferença você corrigir ou não o astigmatismo. Então, se não fizesse diferença, eu colocaria uma lente esférica, não tórica. Tá. Então, quando esse paciente voltar, aí é monofocal esférica, controle de cada 6 meses, tá? E faria metropia ou báscula? O que você acha? Báscula, né? Correto. Eu faria também uma báscula. Aqui, gente, eu tirei umas fotos dele para vocês verem. Aqui, eu estou sem mouse aqui, o mouse eu não consigo mostrar para vocês. Mas vocês observem que em cima, mais ou menos às 2 horas, você tem uma marca do flap do LASIK, e no meio, nas 3 horas, você tem a marca da termoqueratoplastia. No slide esquerdo inferior, na parte ali que está com o corte, você vê a cicatriz certinha da ceratoplastia, também na inferior direita, na superior direita, vocês verem aquelas marcas da ceratoplastia que o paciente fez. O problema é que dá um resultado imediato muito bom e se perde esse resultado rapidamente. Eram feitas quantas marcações de ceratoplastia, igual na ceratotomia radial? Várias, né? Então, Débora, o que é que nós podemos levar para casa desse caso? Então, nunca critique uma técnica que já foi abandonada. Todo retratamento é desafiador, só deverá ser indicado se a visão atual não atender à necessidade do paciente. A alta hipermetropia não deve ser tratada na córnea. Após cirurgia refrativa, o implante de líio multifocal deve ser considerado com muito cuidado. Considerar a báscula como uma opção mais segura, se for de interesse do paciente. Considerando que o paciente já está bem adaptado à báscula com lente de contato e apresenta uma córnea irregular, manter a báscula será uma excelente opção. Então, é isso aí, professor, gente, se essa metropia, rapidinho, se essa metropia desse paciente fosse um pouco menor, por exemplo, mais 2, com mais 2, vamos supor, esse paciente tivesse insatisfeito, seria uma opção levantar o flap, fazer uma reabordagem ou não? Se ele estiver satisfeito com a lente, se a lente resolver o problema dele, eu mantenho a lente. Tá. Se ele, por exemplo, eu não consigo usar a lente e não estou
querendo usar óculos, não me sinto bem, não quero usar óculos, quer fechar a questão que não quer usar óculos, e a visão dele corrigida foi muito boa, eu faria um LASIK nele. Ok. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse caso? Lembrando que baixas hipermetropias, gente, dão um resultado com PRK é muito bom, né? Até 3 você pode fazer o trans-PRK, os resultados são muito bons. Eu tenho muito caso de hipermetropia com PRK, mas hipermetropias mais baixas, e pacientes também com mais idade, mais jovem e mais tendência à regressão. Embora essa regressão é muito imprevisível, tem paciente que regride muito, tem paciente que não regride. Então, lembrando que para hipermetropia, o melhor é LASIK. E se for hipermetropia alta, o melhor é cirurgia intraocular. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Não, perfeito, concordo 100%. Alta hipermetropia não tem jeito de tratar na córnea por causa da regressão. E achei que a lente monofocal esférica está muito bem indicada e concordo 100%. Eu faço monovisão em 80% dos meus pacientes de catarata com target de plano no dominante e menos 1,5 no dominante, e diria que 99% deles adoram o resultado. Então, monovisão com lente monofocal asférica de ótima qualidade é uma técnica que os pacientes normalmente ficam super satisfeitos. Concordo 100%. Perfeito, gente. Cláudio, você quer fazer alguma observação? Não, professor, está perfeito, também concordo, não tem nada a acrescentar. Também tenho feito muita báscula nos meus pacientes de catarata, não são tantos assim, mas está me satisfazendo e satisfazendo aos pacientes. Está ótimo. Maravilha. Báscula, gente, é sempre uma ótima solução para a presbiopia em paciente pseudofásico. Eu gosto muito da báscula. Dificilmente, só se o paciente quiser, eu deixo o paciente emétrope dos 2 olhos. Eu falo com eles sempre que uma báscula ali é menos 1,5 no máximo, sempre vai diminuir muito a dependência de óculos, eles ficam muito felizes. Gente, a pessoa poder, em casa, não precisar de óculos para poder fazer suas atividades domésticas, isso tudo com uma senhora de uma vida mais caseira, isso faz uma diferença enorme. Ela fala para todo mundo que não usa mais óculos. Isso é muito bom. Então, aumenta muito a satisfação dos pacientes. Agora, quando o paciente fala que dirige, principalmente à noite, que pega estrada e tudo, eu desaconselho fazer a báscula, porque não é raro o paciente ter muito ofuscamento noturno com a báscula. Isso pode comprometer a segurança do paciente. Então, eu peso sempre as atividades com a independência dos óculos para propor ao paciente o que é melhor. Mas ele tem o direito de participar da decisão, de saber, afinal de contas, o olho é dele. A gente tem que dar para ele essas opções, evidentemente, opções que são corretas, opções que são éticas. Agora, o paciente tem condições de participar dessa decisão. A gente decidindo junto com eles, é mais fácil você atender a expectativa deles. Perfeito. Bom, gente,